Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Frois. Estamos de volta na quinta e última parte do nosso tutorial, onde eu vou ensinar vocês como criar avaliações através do Google Classroom. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e também ativa as notificações, clicando no sininho para ficar por dentro de tudo que a gente está postando, de todos os vídeos, de todas as ferramentas e de todas as dicas sobre empreendedorismo e inovação que você vai ter aqui no canal. Então agora, vamos embora para o vídeo. Então essa é uma opção bem interessante para aqueles professores que estejam usando a ferramenta e dando aulas virtuais. Você precisa fazer uma avaliação, às vezes você quer fazer uma avaliação, um simulado para o Enem, você pode fazer isso aqui usando o próprio Google Classroom. Bom, como é que a gente faz para fazer uma atividade através do Google Classroom? Você vai clicar no botão Criar e em Atividade com Teste. Então você cria uma atividade com teste. Vocês percebem que ele já está criando aqui um formulário em branco. Então automaticamente, lá na minha pasta do Google Drive, o Google Classroom cria um arquivo em branco de um formulário. Só que o que eu recomendo para vocês é que não use esse arquivo em branco que o Google Classroom cria, porque vocês têm muitas outras opções de modelos de avaliações, em que vai facilitar muito a sua criação de uma avaliação online. Porque se eu clicar aqui em cima, eu vou ter acesso ao documento, vocês vão perceber que ele é um documento muito simplificado, tem só uma pergunta adicionada, né? Ele vem só com um cabeçalho aqui adicionado bem simplificado, ou seja, eu vou ter muito trabalho como professor de ter que criar todo o modelo da avaliação. Então o que eu te recomendo é que use um modelo um dos modelos que o Google Formulários oferece para você, professor. Ok? Então fecha aqui e clica no xizinho e exclui essa atividade. Por quê? Você vai adicionar um modelo novo. Como eu faço isso? Bom, você vai deixar aberta essa tela aqui e você vai clicar aqui no mais para abrir uma nova guia. Você vai clicar aqui nos quadradinhos para acessar as ferramentas do Google e você vai descer até Google Documentos. Vocês percebem que ele abriu o Google Documentos, então ele mostra todos os documentos que eu já tenho. Mas a gente quer acessar um formulário, não um documento. Então eu vou clicar aqui no menu principal e em formulários, aqui esse ícone roxo, onde eu vou ter acesso ao Google Formulários. Percebam que aqui em cima a gente tem vários modelos, os modelos usados recentemente por mim. E, por exemplo, aqui eu tenho alguns modelos de prova que eu já criei usando, né, um dos modelos aqui do Google Documentos, do Google Formulários. Clico em Galeria de Modelos e vou descer. Tem trabalho, tem modelo de feedback, tem modelo de avaliação, enfim. Aqui eu vou até a área de educação, onde eu posso criar um teste em branco, que é aquele mesmo teste que o Google Classroom cria automaticamente para mim, ou eu posso criar outros modelos de avaliação. Que eu recomendo vocês utilizarem como modelo é essa daqui, a avaliação. Você clica em cima, ela já cria um modelo bem mais completo, que você vai precisar só fazer algumas alterações. Bom, aqui no modelo, você pode ver que ele já começa com o título. Então, eu já posso clicar aqui em cima e mudar o título para avaliação do primeiro bimestre, Ciências. Aqui embaixo posso digitar algum outro texto, um subtítulo, se eu quiser. Não tem nenhum problema, só criar aqui. Se não, eu posso só deletar, ele não vai aparecer lá no formulário para mim. Aqui é a opção do estudante colocar o nome dele. Então ele vai dizer o nome dele. Essa opção já vem automaticamente criada. Se eu quisesse criar algo desse gênero, eu iria precisar adicionar uma pergunta ou adicionar alguma caixa de texto, ou seja, eu já tenho um trabalho poupado aqui. Essa outra opção de e-mail aqui, ela já vem também aparecendo aqui, já vem criada aqui. No caso, você pode até optar por excluir essa opção, porque quando a gente faz o uso aqui de algumas configurações que eu vou mostrar no final do teste, ele vai incluir já uma opção do estudante colocar o e-mail aqui. Então, eu posso excluir se eu quiser, não preciso dessa atividade. Vou excluir para mostrar para vocês como ele já inclui usando algumas configurações aqui. Excluir. Aqui ele tem um subtítulo para direcionar o estudante para as perguntas do teste.
Eu posso colocar aqui nesse subtítulo o que eu quiser, escrever o que eu quiser. Aqui ele coloca como perguntas do teste, só para separar o cabeçalho da parte de perguntas. Eu poderia botar, por exemplo, aqui uma orientação de como preencher o teste, uma orientação para o estudante qualquer. Então, eu posso botar as orientações que eu tiver interesse aqui para orientar o meu estudante. Ou somente fazer, como foi feito aqui já pré-determinado, uma separação entre cabeçalho e perguntas do teste, ok? Aqui embaixo a gente tem a primeira pergunta. E aí uma coisa interessante, antes da gente falar das perguntas, é fazer divisões de sessões no seu teste. Por quê? Porque vai fazer com que o estudante sinta que ele está como se fosse participando de um jogo, né? Ele vai avançando cada pergunta, ele vai avançando as etapas do teste, e isso deixa ele menos ansioso. Então a sugestão que eu dou é que você venha sempre aqui. Então, vá lá na primeira pergunta que está aqui, antes de você criar a primeira pergunta, adiciona uma sessão ao seu teste. Então, coloca aqui, sessão. Vocês estão vendo que foi adicionada aqui uma sessão, tá vendo? Um item em que eu posso direcionar o meu teste, fazendo uma sessão para cada pergunta. Isso é bem legal, deixa o teste mais dinâmico. Eu posso clicar nos 3 pontinhos para mover a sessão. Você viu que ela adicionou depois da primeira pergunta? Então, é só eu clicar aqui em mover, e aí eu jogo a sessão lá para cima. Posso mexer na sessão. Então, eu quero que a sessão 2 comece. Não, eu quero que a sessão 1 comece, né? Então, eu vou fazer uma sessão de cabeçalho, eu vou fazer uma sessão de perguntas, primeira fase das perguntas, segunda fase das perguntas, enfim. Eu posso separar da forma como eu quiser. Então, aqui eu não vou mexer na ordem, porque eu vou mexer de uma forma diferente aqui para mostrar para vocês. Vou clicar em salvar. Então, aqui eu tenho a primeira sessão. A primeira sessão, eu vou considerar a primeira sessão do teste como sendo, deixa eu parar aqui só para explicar para vocês, primeira sessão como sendo a sessão de cabeçalho, onde ele vai inserir as informações dele, e aí aqui eu vou excluir aquela divisão que já é feita automaticamente, para dividir isso pela sessão do teste. Então aqui embaixo, a primeira pergunta, eu vou clicar em cima dela e vou arrastar ela lá para baixo para a primeira sessão. Então, eu ordenei o meu teste. Então, eu tenho o cabeçalho e eu tenho a primeira sessão do teste, que são as perguntas de múltipla escolha, por exemplo. Posso separar dessa forma. Posso separar entre perguntas de múltipla escolha e perguntas em aberto, estudo de caso. Eu posso fazer um teste totalmente diferente. Então, vamos botar aqui perguntas de múltipla escolha. Então, essa é uma pergunta de múltipla escolha. Essa já não é uma pergunta de múltipla escolha, mas ela é uma pergunta similar. Eu posso marcar opções. Então, eu vou deixar ela aqui. A outra, que é uma pergunta fechada, eu vou inserir numa outra seção. Então, eu vou clicar aqui em cima, porque se eu clicar em cima, ele vai inserir a seção embaixo. Então, clico em cima dessa pergunta e insiro novamente aqui uma outra seção para o teste. Então, vocês percebam que eu tenho um teste com múltipla escolha, 2 perguntas de múltipla escolha, na primeira sessão, e aqui na terceira sessão, a gente está falando aí das sessões de perguntas, né? Então seria considerada a segunda sessão de perguntas, eu vou colocar aqui um título que é o título de perguntas em aberto. Então, perguntas com respostas em aberto. Aqui eu posso colocar, por exemplo, uma terceira pergunta, como já veio cadastrada, com uma resposta curta. Então, não vou editar aqui, mas você pode editar clicando em cima o nome que você quiser, a pergunta que você quiser fazer, ok? Você ainda pode adicionar uma imagem, se você quiser, a essa pergunta. Então, vamos supor que eu fizesse alguma pergunta relacionada a algum animal, e aí, esse animal aqui, eu posso pesquisar ele. Vamos supor que fosse uma tartaruga aqui. Tartaruga. Então, aqui é a tartaruga. Eita, aqui, pronto, tartaruga. Eu vou colocar uma foto bem bonita de uma tartaruga aqui. Insiro no meu teste. Faço uma pergunta relacionada a esse animal. Coloco uma foto para ilustrar, isso fica mais didático, mais interessante para o estudante. Aqui embaixo eu posso inserir um texto, né? Então coloco o título de um texto que eu achei, de algum artigo. Então vamos supor que eu pesquisei algum artigo, boto aqui o título
do artigo com, entre parênteses aqui, o link do artigo, para que o estudante conheça, né? E obviamente, o nome do autor, né? E aí embaixo eu copio lá o artigo na internet e só venho aqui e colo o artigo. Escrevo, não vou precisar escrever o artigo, eu só vou colar o artigo. Aqui eu estou apertando Ctrl C e Ctrl V para copiar, né, a palavra. Vamos supor que eu fosse lá, estou lendo o artigo, vou selecionar o artigo inteiro, seguro o Ctrl, aperto C e venho aqui na minha página do teste, escolho aqui a pergunta que eu vou querer trabalhar, seguro o Ctrl e aperto o V. Ele vai colar o teste inteiro para mim, o artigo todo para mim. Então, é bem legal porque eu posso fazer um texto, como eu faço numa prova normal, e fazer perguntas baseadas no texto. Então, com base no texto acima, responda essas perguntas. E aí, eu tenho aqui perguntas em aberto também. E para fechar o meu teste, aqui eu tenho duas perguntas, né? E duas perguntas aqui embaixo. Para fechar o meu teste, eu posso, lá no finalzinho, vou novamente selecionar aqui, já está selecionado, vou criar uma última sessão para o teste. Então, uma quarta sessão aqui para o teste, que é uma sessão de redação. Posso fazer uma redação. E aí, essa sessão de redação, eu vou colocar a descrição aqui. Conforme o texto lido anteriormente, crie uma redação com tantas linhas, papapá. Eu coloco as orientações aqui e crio a redação conforme a orientação que eu estou dando. Vou ser bem objetivo aqui, vamos dar continuidade. E aí, coloco aqui essa nova informação. Ah, João, mas aí como é que ele vai fazer uma redação aqui? Ele não tem como escrever muita coisa. Tem, porque aqui eu tenho a possibilidade de colocar a mesma opção daqui de cima. Como a gente colocou aqui, uma resposta longa. Uma resposta que não vá somente trabalhar um parágrafo. Eu posso botar uma coisa maior, um parágrafo inteiro. Eu posso botar uma opção dele escrever muito mais do que somente uma resposta curta. Então, a dica que eu dou é, você tem uma opção parecida já no seu teste de alguma pergunta que você queira fazer algo bem parecido a essa pergunta, você vem aqui, clique em duplicar. Então, eu quero fazer uma pergunta parecida com a que eu coloquei em cima, ou seja, com a mesma opção aqui, que é uma opção de pergunta com parágrafo, né? E aí, nesse caso, eu quero copiar. É quase a mesma pergunta que eu vou fazer, só vou mudar, na verdade, o texto, mas o formato da pergunta é o mesmo. Eu clico lá na pergunta, duplicar, e ele duplica para mim, como apareceu aqui. Eu posso vir aqui em cima novamente, você vê que ele muda o mouse, e aí eu posso arrastar lá para a minha seção de baixo. Então aqui, escreva seu texto abaixo. E aí o estudante vai ter a opção de escrever o texto dele aqui embaixo. Ok? Então, essa é uma opção. Eu posso, se eu quiser ainda adicionar uma outra imagem para ilustrar alguma coisa, eu posso buscar uma imagem aqui de algum texto, de algum artigo, né? Todas as imagens que eu pesquisar aqui, elas são pesquisadas no Google Imagens. Então, se eu colocar aqui novamente, artigo sobre tartarugas. Artigo sobre tartarugas marinhas. Ele vai pesquisar aqui uma série de imagens sobre tartarugas marinhas, mas eu posso, se eu quiser, também inserir um artigo específico através de uma URL aqui. Então eu posso vir aqui, fui lá, gostei de um artigo de um site e colo a URL aqui, ele vai automaticamente inserir a URL da imagem ali, e aí são imagens mais específicas, de um artigo específico, de um site específico. Ok? Bom, tudo que eu inseri, eu posso, consequentemente, editar. Então, só clicar em cima, como eu já mostrei, eu edito as perguntas. Além de perguntas de múltipla escolha, como a gente viu lá em cima, eu tenho, clicando aqui nas opções de perguntas, como
mudar a forma das perguntas, ou seja, mudar o formato de cada pergunta. Então, eu posso transformar essa pergunta numa pergunta de múltipla escolha, eu posso transformar essa pergunta numa pergunta que tenha um formato de caixa de seleção, como a gente viu ali em cima. Pode ser uma lista suspensa, pode ser um upload, né, de um arquivo específico. Eu posso trabalhar aqui escalas, né, diferentes, grade de caixa de seleção, grade de múltipla escolha, uma pergunta que tem um formato de escala. Então, cada uma delas tem particularidades específicas e eu posso usar cada uma delas para formatar o meu teste, ok? Aqui embaixo, eu tenho sempre a opção chave de resposta. Isso é muito importante. Primeira coisa, importante que todas as perguntas sejam obrigatórias, a não ser que seja uma pergunta no teste que, se ele responder, ele ganha nota, se ele não responder, ele não ganha, ou seja, como se fosse uma pergunta com nota extra para o estudante. Mas, geralmente, é importante sempre você marcar as perguntas como obrigatórias. Vocês viram que o teste já veio pré-determinado e que todas as perguntas do teste estão marcadas como obrigatórias. Estão vendo? Então, todas já estão marcadas assim porque o teste já veio pré-determinado assim. Por isso que eu falo para vocês usarem um modelo. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo do que a gente tem que fazer quando a gente vai editar a pergunta. A primeira coisa é, a gente tem como editar as opções. Então, aqui eu não vou deixar a resposta correta. Eu vou colocar a opção 1, opção 2, opção 3 e opção 4. Aqui, da mesma forma, opção 1, óbvio, estou colocando como opção, mas você vai colocar a opção que você quer. Ou seja, você vai descrever a pergunta, descrever a opção de resposta, tá? E opção 5 aqui. Então, por exemplo, como é que eu sei qual é a resposta certa? Como é que eu marco qual é a resposta certa? Eu venho aqui em chave de resposta. Quando eu clico em chave de resposta, eu tenho a opção de escolher a pontuação dessa pergunta. Então, a primeira pergunta do teste vale quantos pontos? Vou colocar que ela vale 2 pontos. E qual a resposta correta? Vou marcar que a opção 3, que eu escrevi, é a resposta correta. Vocês verem que ela fica em verde. E aqui embaixo, eu vou marcar aqui o feedback dessa resposta. Significa o quê? Que se o estudante responder de forma errada, eu vou dar um feedback para ele. E se ele responder de forma positiva, eu também vou marcar uma resposta de feedback para ele. Isso é legal para você estimular o estudante a estudar mais. Por exemplo, clicar aqui em editar, vocês veem que tem um feedback ali, eu clico aqui no lapisinho, e aí aqui eu tenho como editar essa opção. Então, se ele responder de forma incorreta, o que eu quero falar para ele? Então, a primeira coisa que eu vou dizer é a resposta correta. A resposta correta é a opção 3, e eu explico o motivo. Pelo motivo pararararará. Enfim, explico aqui o motivo para o estudante. Se eu quiser ainda melhorar essa opção, deixar ele de uma forma, dar mais engajamento para que ele estude mais, eu posso clicar aqui embaixo e inserir um link. Então, o link que eu vou inserir aqui vai levar esse estudante a acessar esse material e aprender mais naquele material sobre a opção 3, ou seja, a resposta que ele errou. Então, ele vai entender o motivo daquela resposta, não somente o que eu falei, ele vai entender lendo o material. Ou eu posso clicar aqui nesse botãozinho do YouTube e, novamente, ir para o YouTube e buscar um vídeo que fale a resposta correta para ele. Então, por exemplo, eu vou buscar um vídeo aqui sobre, vamos supor que a pergunta fosse também sobre tartarugas, tá? Tartarugas. Então, aqui, posso buscar um vídeo sobre tartarugas. Então, aqui, ó, conheça os cuidados e curiosidades das tartarugas. Vou clicar aqui em cima, vou clicar em selecionar, e esse vídeo vai ser adicionado à resposta incorreta. Então, eu vou dar um feedback por escrito e vou dar um material para ele assistir depois da prova. Obviamente, eu vou mostrar para vocês como o estudante vê, para que ele possa aprender um pouco mais, ok? Respostas corretas. Então, eu posso colocar aqui um reforço positivo. Parabéns, você acertou. Estou dando um reforço positivo e clicar em salvar.
Vocês veem que ele muda aqui o feedback da resposta incorreta e da resposta correta. E aí ele já insere o vídeo junto aqui. Então, isso é legal para você engajar mais o teu estudante, ok? Clique em concluído. E aí você tem a primeira pergunta já editada. Faça isso com todas as outras. Aqui, por exemplo, como é uma pergunta de caixa de seleção, qual o formato que essa pergunta que é legal para essa pergunta? Aqui você tem múltipla escolha, marcar a opção correta. Aqui você tem a opção de marcar as opções incorretas, por exemplo. Então, eu poderia colocar aqui, ó, sua segunda pergunta, eu poderia colocar aqui, marque ou as opções incorretas. Opção ou opções incorretas. Ok? Então, aqui estou fazendo uma pergunta para ele marcar as opções ou a opção incorreta. E aí eu posso ir lá e também, da mesma forma, em chave de resposta, determinar a pontuação dessa pergunta. Vou marcar como pontuação 2, ou seja, ela vale 2 pontos. E marcar que a resposta incorreta é a 3 e a 5. Ah, mas João, está aparecendo verde. Ok, mas o que vale é o comando da questão. Eu quero que ele marque as opções incorretas. Se ele marcar as incorretas, ele está acertando a questão. Então, eu estou marcando aqui que a opção incorreta é a opção 3 e a opção 5. Como feedback, novamente, vou lá editar o feedback. Ó, as opções incorretas são a opção 3 e a opção 5. Pronto. Boto as razões pelos motivos e posso colocar novamente um outro vídeo para ele entender os motivos. Não vou inserir, vocês já viram como é que faz. Então, clico em salvar. Já tenho aqui a segunda pergunta também já devidamente corrigida, já devidamente editada. E aí, eu desço para as outras perguntas e faço o mesmo procedimento. Clico em cima, vou aqui clicar em chave de resposta, só que tem um detalhe nessa pergunta, que é uma pergunta em aberto. Eu posso editar aqui a pontuação novamente, mas se eu quiser inserir uma resposta como uma resposta incorreta aqui, é importante que eu entenda o seguinte, que quando eu vou inserir essas respostas corretas, então resposta correta número 1, resposta correta número 2, resposta correta número 3, número 4 e número 5. Ou seja, eu estou tentando colocar o máximo de respostas aqui que o meu estudante poderia dar para essa pergunta. Então, eu estou pensando aqui quais são as possíveis respostas e estou formatando. Se eu marcar essa opção aqui, eu posso fazer com que o meu estudante respondendo a pergunta de forma errada, de forma certa, desculpa, ele erre a pergunta. Então, eu vou marcar aqui só para a gente simular essa situação, tá? Estou marcando a opção e clico em concluído. Pronto, já tenho aqui as perguntas, vou só editar as últimas aqui. Aqui, ok, também. Vou editar a chave de resposta, 2 pontos essa pergunta. Vamos editar a última pergunta. Colocar aqui essa daqui como lista suspensa, só para vocês verem como são as opções. Então, uma pergunta que tem o formato de lista suspensa. Vou botar aqui 10 opções de lista na lista suspensa. Clico em chave de resposta. Vou escolher qual é a opção correta, opção número 4. E, novamente, deixar valendo 2 pontos. Aqui vocês percebem que ele já mostrou o total de pontos da minha prova. São 5 perguntas valendo 2 pontos. Ele já soma automaticamente para 10 pontos. Então, o sistema já trabalha dessa forma. E aqui embaixo, né, eu tenho a redação. Eu posso, então, fazer uma alteração. Já que eu marquei uma pergunta aqui diferente, eu posso colocar a redação como sendo uma pergunta a mais. Então, eu vou aqui adicionar uma nova seção, que é a seção da redação. Mas aí, como a gente já escreveu ali em cima, para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui última pergunta.
última pergunta aqui, então. E aí, vou editar aqui, mover essa seção da última pergunta para cima. E aí eu tenho a seção da redação como sendo a seção que fecha a minha prova. Eu vou clicar em salvar. Mudei a ordem das sessões, vocês estão vendo aí. Então, essa é a última pergunta e a redação ficou sendo como a última. Mas ainda tem a pergunta aqui. Então, de novo, aquela opção que eu mostrei de mover a pergunta. Então, eu movo essa pergunta para a seção número 4. Pronto, movi para a seção número 4, só arrastei aqui. Agora eu tenho uma prova já formatada, ok? Bom, vou clicar aqui em enviar e eu tenho a opção de enviar essa prova para os meus estudantes. É uma opção de enviar por e-mail, eu posso personalizar a mensagem do e-mail aqui, ok? E incluir o formulário no e-mail. Eu posso, se eu quiser, adicionar colaboradores, outros professores para fazerem a prova junto comigo. Isso vale para quando você, coordenador da escola, quer fazer um simulado. Cada professor entra no mesmo formulário e formata as suas perguntas. Você faz isso de forma interativa, é bem legal. E eu tenho a opção de destacar isso através de um link. Então, eu posso mandar um link para os estudantes acessarem a prova. Clico em URL curta, ele encurta o link, vocês estão vendo aí, fica menor, e eu posso mandar esse link nos grupos dos estudantes ou colocar isso no site da empresa. A opção melhor para você colocar no site da escola é essa daqui, que ele vai incorporar o formulário lá no site da sua escola. Só que isso envolve aí a necessidade de você editar isso lá para quem usa e cria, enfim, e é responsável pela edição do site e atualização. Aqui o que eu recomendo vai postar numa rede social, usa esse link aqui, ok? Bom, esse link você pode também postar lá nos comentários do grupo, né? Lá no mural do grupo, mas como a gente está fazendo isso usando o Google Formulários, eu não vou usar essa opção de enviar. Vou clicar aqui em cancelar. Eu vou usar simplesmente a opção de inserir isso lá na atividade que a gente estava criando. Antes eu quero mostrar só as configurações que vocês podem usar aqui no Google Formulários para fazer o teste. A primeira delas lembra aquela questão que eu falei de tirar o e-mail? Então você pode tirar o seu e-mail lá, o e-mail que vem já, a parte de e-mail do seu aluno colocando o e-mail, você pode tirar isso já de cara. Então você pode clicar aqui em coletar endereços de e-mail e a partir desse momento você vai ter como colocar um e-mail para o teu estudante como sendo obrigatório. Então ele vai inserir o e-mail, vai ser obrigatório ele inserir o e-mail e ele ainda pode receber no e-mail dele um espelho da prova. Isso é bem legal, você pode marcar essa opção para ele receber um espelho da prova no e-mail dele, ok? Isso é bom para ele contestar qualquer coisa, então é interessante se você quiser marcar isso para que ele tenha uma forma de alinhar com você o que ele respondeu e assim por diante. Bom, você volta aqui. Aqui você tem a opção de limitar o estudante a responder só uma vez. Como você está falando de um teste, recomendo muito que deixe sempre marcado. Nessa configuração desse modelo já vem pré-configurado como marcado, tá? E não recomendo que você marque essas duas opções de baixo, porque é um teste. Se você deixar marcada essa opção, o estudante vai fazer o teste e ele vai poder editar depois o teste dele. Então, ele não vai ter como, você não vai ter como ter uma noção se ele respondeu corretamente ou não na hora do teste. Então, não deixa marcada essa opção. Ver gráficos de sumário e respostas de texto também não recomendo que vocês deixem marcados, porque isso aqui, consequentemente, ele já vai ter, de uma certa forma, a possibilidade de visualizar as respostas dele. Vou mostrar isso mais para frente. Então, não deixe marcadas essas opções. Aqui em apresentação, você pode colocar mostrar barra de progresso. Isso eu recomendo muito, vocês vão ver o porquê, porque deixa o estudante perceber qual etapa das sessões ele está percorrendo. Então, se ele está na primeira sessão, quantas etapas faltam ainda para ele percorrer? Ele consegue ter menos ansiedade para terminar a prova, porque ele sabe quanto ele já evoluiu ali na prova. Coloco uma mensagem de confirmação, então posso aqui colocar uma mensagem de feedback. Insira uma mensagem de finalização. Mensagem de finalização para o estudante. Isso é legal, você deixa uma mensagem para ele de motivação, de finalização ali, alguma coisa que você já costume fazer, que seja a sua marca registrada aí como professor
os estudantes conheçam e gostem. Você vai colocar aqui em testes, né? Clicar em teste, você tem a opção de clicar em criar teste, já vem pré-configurado, porque a gente está criando um teste, né? E aqui a opção de liberar a nota imediatamente após o envio ou liberar só depois da sua revisão. Se você tem perguntas de respostas em aberto, recomendo clicar nessa opção aqui, porque senão a resposta pode estar errada e aí, consequentemente, o estudante vai responder e você vai ter que corrigir de qualquer forma depois. Mas nesse caso também tem a segunda opção, que é a que eu comentei, o estudante responder de forma correta e mesmo assim, porque você marcou uma opção ali de resposta diferente da dele, ele aparecer para ele como se tivesse errado. Então o que eu te recomendo é que não marque essa opção de imediatamente após o envio. Deixa você corrigir para depois mandar para o estudante. A não ser que sua prova seja toda de múltipla escolha. Aí eu te recomendo marcar. Vamos deixar marcado só para a gente simular um erro aqui e vocês veem como dá para corrigir. Aqui embaixo você tem as opções de marcar se ele pode ver as perguntas erradas, as perguntas que ele respondeu de forma errada, as perguntas que ele respondeu de forma correta. Então, se você desmarcar isso, ele não vai poder ver isso. E aqui embaixo, os valores, né? Quanto vale cada pergunta, quanto ele ganhou em cada pergunta. Também é uma outra opção. Clique em salvar e aí, automaticamente, você já tem salvo aqui o seu formulário. Que eu posso também alterar o tema do formulário clicando aqui. Quando eu clico aqui em personalizar tema, eu consigo mudar a cor do tema. Então posso botar uma cor mais azul, um azul mais escuro, posso escolher a cor do azul, né? Posso também mudar a fonte, então botar a fonte que eu quiser aqui no formulário. Eu posso excluir o cabeçalho, vocês estão vendo que eu já até mudei o cabeçalho aqui, mas eu posso vir aqui também excluir o cabeçalho, escolher uma imagem diferente, seja uma imagem do Google, ou uma imagem até do meu computador, a foto da minha escola, enfim, a logo da minha escola. Posso colocar essas informações aqui, mas vamos deixar um outro cabeçalho ali, uma outra foto ali no cabeçalho, que é a foto que eu já tinha deixado antes. Então, posso escolher tudo isso, feita a edição do formato, né, do tema do formulário, eu já tenho meu formulário pronto, minha avaliação pronta, com todas as perguntas aqui, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona para um aluno, um estudante, realizar essa avaliação, tá? E, consequentemente, como é que nós, professores, corrigimos isso também. Vocês estão vendo aqui que já tem uma resposta na avaliação, mas eu vou mostrar para vocês, então, como o estudante faz para fazer a sua avaliação, para poder fazer a prova, ok? Vou mudar aqui a conta para um outro estudante. Vou deixar ainda aberto aqui o Google Formulários, para mostrar para vocês depois as opções. E quando eu mudo de conta como estudante, eu já automaticamente acesso o formulário. Então, seria basicamente dessa forma que o estudante iria acessar se eu disponibilizasse para ele aquele link que eu mostrei. Então, vamos supor que eu botei o link lá no site da escola, ou que eu botei o link no Instagram da escola, ou que eu mandei por WhatsApp o link, o estudante vai acessar diretamente o link e ele cai no formulário dessa forma, ok? Mas vamos fazer o estudante, então, acessar lá pelo Google, né, pelo Google Classroom. Então, estou trocando aqui novamente o usuário. O estudante abre a sala, entra na sala de aula e ele vai ver todas as atividades que já foram postadas. Uma delas está aqui, a avaliação de ciências. Ele vai clicar em cima e vai clicar novamente em cima e a avaliação vai abrir para ele, ok? Quando abrir para ele, ele vai fazer o preenchimento da avaliação normal. Então ele vai colocar o endereço de e-mail dele, vai colocar o nome dele, vai clicar em próximo. Vocês estão vendo aqui que tem a barra de progresso, que é bem bacana. Como eu falei, ele vai ficar menos ansioso usando essa barra de progresso. Aqui ele vai marcar as opções. Vai responder aqui a outra resposta. E finaliza com a última pergunta. E aí ele clica em próximo para entregar a prova dele, ok? Aqui a questão da redação e ele clica em enviar e entrega a prova dele. Ele clica aqui, clicando aqui ele vai ver a pontuação dele, mas eu vou mostrar num outro
usuário uma questão da pontuação, aquela questão que eu falei de como a pontuação, às vezes, dependendo de como eu marquei aquela opção, de que todas as respostas diferentes da resposta em aberto que eu coloquei vão estar erradas, ele tem, então, a probabilidade de responder de forma correta, mas mesmo assim o sistema ainda reconhecer como sendo uma resposta errada. Então, eu vou mostrar como a gente corrige isso, caso ocorra isso na sua prova, ok? Então, vou aqui novamente mudar de usuário para um usuário que já respondeu a prova. Então, esse usuário aqui também já respondeu a prova. Vou clicar aqui na avaliação, da mesma forma como eu fiz com outro usuário, com outro estudante. E percebam que esse estudante já orientou o professor que houve uma correção errada na prova dele. Então, ele, vamos supor, fazer a simulação aqui, ele fez o preenchimento da prova, ele realizou a prova, e aí vendo a pontuação dele, quando ele clicou para ver, ele percebeu que ele respondeu a primeira pergunta errado, a segunda pergunta errado, mas que na terceira pergunta ele respondeu a pergunta de forma correta. Vocês percebam aqui que a resposta dele bate com as respostas que eu determinei como sendo respostas corretas. Só que há uma pequena diferença na resposta, mas a resposta está correta. E esse estudante, então, ficou na dúvida e pediu para o professor esclarecer isso, né? Verificar realmente se a correção estava errada ou não. Então, eu vou trocar aqui novamente para a aba do estudante, só para vocês verem como é que ele faz essa orientação para o professor. Aqui ele tem a seção da avaliação, como eu mostrei lá anteriormente, ele tem uma opção de mandar uma mensagem para toda a turma, ou aqui ao lado ele tem a opção de mandar mensagem somente para o professor. Então, referente à avaliação, é esse tópico que a gente está tratando aqui, né? Ele vai mandar uma mensagem para o professor, como eu coloquei aqui. Então, ele pega a mensagem, escreve nesse local e manda uma mensagem para o professor. O professor, por si só, responde, e eu vou mostrar ali como a gente responde ao estudante, tá? E aí, consequentemente, a mensagem aparece lá para o professor e ele pode verificar a prova e responder o estudante. Eu vou mandar uma outra mensagem aqui de agradecimento, só para vocês verem como o professor visualiza isso. Então, clico aqui. Voltando lá no perfil do professor, eu vou clicar aqui em avaliação de ciências. Clicando na avaliação, vocês percebem que eu, como professor, eu visualizo de uma forma diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho a informação de que um estudante preencheu a prova, mas com atraso. Então, eu posso escolher aceitar ou não. Nesse caso aqui, não vou aceitar, porque já foi feito com atraso. E vou devolver a avaliação para ele como 0. Devolvi para ele. Esse estudante, então, ficou com 0 porque ele concluiu com atraso. E o outro estudante, vocês lembram que eu falei quando a atividade está pendente, quando expira o prazo da atividade e ele não entrega? Então está aqui. A atividade ficou como pendente e fica em vermelho. Então expirou o prazo. E no caso do meu estudante que me mandou a mensagem, se eu clicar aqui em cima da nota dele, vocês percebam que eu consigo ver todas as mensagens que ele me enviou. E aí eu consigo informar e conversar com ele também aqui de forma particular, mandando uma mensagem para ele, como eu fiz naquele momento que eu mostrei ali atrás. Então, aqui eu tenho a opção de escolher a nota que eu vou dar para esse estudante. Então, eu posso fazer a correção da nota dele aqui. Mas antes de eu fazer a correção da nota dele aqui, eu preciso verificar como é que foi a resposta dele na prova. Por isso, eu não fechei o formulário, para a gente verificar isso aqui no formulário, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu abro uma aba nova, clico no Google, aqui na barra de endereços, e digito Google Formulários. Quando eu digitar Google Formulários, eu vou acessar a página de busca do Google e vou clicar aqui, Formulários Google. Ele vai abrir para mim a página do Google Documentos, com todos os tipos de documentos do Google, e aqui a opção de Google Formulários. Então eu vou clicar aqui em ir para o Google Formulários. Clico aqui e eu consigo ter acesso ao formulário que foi preenchido do estudante. Aqui então, no login do professor, vocês percebam que eu consigo acessar aqui a avaliação que eu tinha criado.
Vocês percebam que eu já consigo visualizar duas respostas, então aqui eu tenho as perguntas que eu criei, e como os estudantes já responderam, eu consigo já visualizar as respostas de cada um. Então eu clico em respostas. Aqui nessa aba de resumo, eu tenho um resumo de todas as respostas que foram enviadas, então é como se fosse uma espécie de relatório do desempenho da minha turma. Consigo ver quantas respostas tiveram em cada opção, consigo ver como é que foi a média de pontuação da minha turma, está aqui a média da minha turma, né? Consigo verificar aqui a pontuação por cada usuário, né? Cada estudante. Então eu consigo verificar todas as informações de cada pergunta, um relatório de como foram as respostas. Aqui em pergunta eu consigo visualizar aqui cada pergunta que foi respondida por sessão, como é que foi a resposta por cada sessão. Então eu vou passando aqui para o lado, vai mostrando aqui a resposta de cada estudante, o compilado das respostas de cada estudante por sessão. Então eu sei o que cada estudante respondeu aqui por sessão. A partir desse momento eu consigo saber como é que foi o desempenho de cada um. E aqui individualmente eu também consigo saber o desempenho de cada estudante. Então posso vir aqui, clicar e selecionar cada um dos estudantes para fazer a correção da prova, ou apertar aqui do lado para ir passando de estudante para estudante. Aqui embaixo vocês percebam que eu tenho a noção de quando a pontuação foi liberada, então eu tenho uma noção também de quando o estudante realizou a prova, mais ou menos quanto tempo ele demorou realizando a prova. Eu posso liberar a pontuação para ele aqui, na correção final, e eu posso verificar como é que foram as respostas desse estudante para cada pergunta. Então, passando lá para a pergunta 3, que foi onde o estudante falou que respondeu corretamente, eu vou lá descer na pergunta e vou analisar. Bom, realmente a resposta dele foi correta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a pontuação desse estudante nessa pergunta aqui. Então, eu venho aqui em cima, ela anteriormente estava com uma pontuação 0, então ela fica dessa forma, vou mostrar aqui para vocês. Então ela começa dessa forma, a pergunta estava errada, consequentemente o sistema entendeu que ele respondeu errado e não atribuiu a nota. É só eu subir aqui e atribuir a nota para ele, informando que então ele teve uma resposta correta e que a nota dele vale 2 pontos. A questão aqui vale 2 pontos para ele. Nesse caso aqui eu vou liberar a pontuação dele e dos demais participantes, enviando essa pontuação por e-mail para eles. Basta clicar aqui e liberar a pontuação de todos. Clico em todos, seleciono os estudantes e enviar e-mails e liberar a pontuação. Então eles recebem a prova corrigida e a pontuação liberada por e-mail. Mas essa liberação de pontuação por e-mail não libera a pontuação no Google Sala de Aula. Então eu vou voltar lá para o nosso cadastro, só para vocês verem que não altera a pontuação dos estudantes. Então o que eu determinar aqui é oficial. Aqui é a minha pauta. Aqui é que é oficial. Não importa se a correção da prova eu fiz de uma maneira, eu tenho que determinar, obviamente, a mesma correção aqui na pauta, mas é a pauta que é oficial. A pauta não pode ser alterada. Então não adianta o estudante, por exemplo, adulterar a nota dele lá de forma digital no e-mail, porque eu vou verificar como é que ficou a nota dele aqui na pauta, e a pauta vai ser oficial da mesma maneira como ela é hoje de forma física. Então, o que vale é a nota aqui na pauta. Então, para esse estudante aqui, que também não concluiu a prova, eu vou dar 0, e agora eu tenho a média de toda a turma com a correção desse estudante. Como eu falei, posso clicar aqui e atribuir a mesma nota que eu dei lá para ele na prova e mandar uma mensagem para ele informando que a correção foi feita. Então, aqui eu tenho o meu histórico das avaliações, e se eu voltar aqui na tela principal e acessar notas, vocês vão verificar que para cada avaliação que foi postada, eu consigo avaliar, colocar as notas, eu consigo ter uma noção da média de cada estudante, enfim, da nota de cada estudante, da média da turma, de uma certa forma, em cada atividade. Então, essa é a pauta do professor, é uma pauta onde ele consegue avaliar todas as atividades, e isso aqui se torna oficial da mesma forma como eu comentei que a pauta física é. Então, o Google Formulários ele é muito útil para essas provas, mas, consequentemente, o professor precisa fazer a correção sempre, precisa sempre ficar atento, não só ao Google Formulários, como também aqui ao Google Classroom. Então, o que eu recomendo, professor, é que se você for fazer a sua avaliação no Google Formulários,
sempre acesse, além do Google Classroom, acesse o seu formulário lá, o formulário que você criou. Deixa eu fechar aqui para mostrar. O formulário que você criou, sempre acesse o Google Formulários e verifique quantas respostas já foram colocadas, já foram inseridas na sua prova, para que você possa fazer as devidas correções aqui e, consequentemente, também possa fazer as atribuições de nota lá no Google Classroom, ok? Bom, aqui então a gente já falou de todas as funções do Google Classroom, de como você pode, por exemplo, usar essa ferramenta para criar uma sala de aula virtual. Esse nosso vídeo é o vídeo que ficou um pouco mais longo, mas realmente é porque a gente tem mais informações sobre as atividades de testes, né, para passar para vocês, professores. E aqui ao lado, para fechar o nosso vídeo, mostrar para vocês as opções desse menuzinho aqui. Aqui a gente tem as opções de turmas. Se eu clicar aqui, eu vou para a página inicial, onde eu posso verificar todas as turmas que estão atribuídas ao meu perfil. Aqui eu tenho a agenda, já falamos disso lá no nosso primeiro vídeo, né? A agenda do nosso perfil, ou seja, se eu tivesse outras turmas, outras atividades atribuídas aqui, eu iria ter todas as atividades direto caindo no meu Google Agenda. Isso vale até, é bem útil para o professor, porque ele pode acessar do celular também essas informações todas. Aqui eu tenho pendências, se eu clicar em pendentes eu consigo verificar o que tem de atividade entregue, o que tem de atividade atribuída, o que já foi colocado como nota, ou seja, eu consigo ter uma noção aqui de todo o andamento do meu trabalho, do que eu preciso fazer, do que eu ainda não fiz, ok? E aqui embaixo eu vou para o menu da minha página inicial, o mural lá da minha turma, e aqui eu acesso turmas arquivadas. Bom, João, o que são as turmas arquivadas? É bem simples. O Google Classroom não te permite excluir uma turma, ok? Mas ele te permite arquivar essa turma para que quando você acesse essa página inicial, só apareça uma turma para vocês. Vocês estão vendo uma turma só aqui, porque eu já arquivei uma outra turma. Então, se eu clicar aqui nesses 3 pontinhos, eu tenho a opção de editar os nomes e informações da turma que eu criei. Eu tenho a opção de copiar essa turma, então criar uma turma com todas as mesmas atividades, só mudando, por exemplo, os estudantes que vão estar nessa turma, só mudando, por exemplo, o nome da turma, né, a turma, se é primeiro A, se é primeiro D. Então, por exemplo, vamos supor que eu atenda, eu trabalhe com 3 turmas do primeiro ano. Eu só vou, para ao invés de ter que criar uma turma nova, toda essa questão, se as atividades são as mesmas, se as questões são as mesmas para todas as turmas, eu só vou copiar aqui e criar uma turma igualzinho, só atribuindo a novos estudantes, outros estudantes a essa turma. Facilita bastante. E aqui eu tenho a opção de arquivar essa turma. Então, se eu clicar aqui, eu vou arquivar essa turma. Então, ela vai passar a vir para esse menu aqui, esse repositório de turmas arquivadas. Então, é muito mais fácil do que ficar aparecendo um monte de turma que eu já não estou mais utilizando, que já não estão mais atribuídas a mim, ok? Aqui eu posso abrir a pasta, né, do Google Drive diretamente, e aqui eu tenho a possibilidade de abrir o diário de classe, que é aquele mesmo diário lá das notas. Eu já vou direto para o meu diário de classe, lá para a minha pauta virtual. Para fechar, falando das configurações, se eu clicar aqui, eu tenho acesso às configurações da turma, né, onde eu posso configurar tanto o meu perfil, colocar uma foto, mudar informações do meu perfil, como eu também posso escolher se eu quero que as notificações de tudo que acontece no fórum, né, lá no mural, de todas as postagens que os estudantes mandam para mim, de todas as mensagens que eles mandam para mim, se eu quero que eu receber notificação disso por e-mail. Então, por exemplo, tem gente que se incomoda com a caixa de mensagem ficando cheia, então ela desmarca aqui, e aí nesse caso não vai receber essas mensagens por e-mail, somente lá no Google Classroom, ok? Se eu marcar essa opção, eu também tenho aqui a opção de marcar o que eu quero receber de notificação. Então, eu posso filtrar as notificações para não receber qualquer notificação por e-mail, tá? E como está em inglês aqui, não tem problema. Se você quiser, você pode traduzir a página. Clica na tradução do Google, botão direito traduzir para o português, e ele vai traduzir a página para você, como a gente viu aqui, ok?
Então, fica mais fácil para você saber o que você vai atribuir ou não. Aqui embaixo, eu posso escolher atribuir notificações no meu e-mail, mas desmarcar ou marcar a opção dessas notificações virem para o meu e-mail do celular. Então, por exemplo, eu não quero receber mensagens no celular, nem notificações e muito menos receber mensagens referente no meu e-mail, encher a caixa de mensagens no meu telefone. Então eu posso desmarcar essa opção, que aí eu não recebo no meu telefone, mas continuo recebendo no meu e-mail, ok? Bom pessoal, esse foi o nosso tutorial. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente postar e também de deixar um like aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, posta um comentário aqui que a gente responde e tenta te ajudar da melhor forma. E o principal, divulga o vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso canal e ajuda bastante também muitos professores que estão precisando saber como usar a ferramenta, que estão com dúvidas na ferramenta, e eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante esses professores a conseguirem usar a ferramenta da melhor forma possível, ok? Grande abraço para todos, valeu, sucesso!